Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica e hoje nós vamos discutir acerca dos desafios para a retomada do crescimento econômico. Há algum tempo atrás, o Brasil estava tendo taxas muito elevadas no crescimento do seu PIB, acompanhadas de distribuição de renda. Pois bem, de um tempo para cá, os resultados se inverteram. Seriam reflexos da crise internacional ou seriam apenas responsabilidade das medidas e das opções de política econômicas adotadas no Brasil? Essas e outras perguntas serão lançadas ao nosso convidado, o Dr. André Calice, que é economista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a quem dou as boas-vindas, agradecendo por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Agradeço. Participa desse programa minha colega, a jornalista Tânia Horman. Doutor André, nós tivemos aí no ano passado, temendo a inflação, algumas medidas do governo que foram na linha de cortes de gastos, elevação dos juros, e o resultado parece que chegou sem surpresa, uma redução do PIB para 2,7%. Não há nada surpreendente nisso. Mas será que essa tendência vai continuar? Estaríamos voltando à era dos pibinhos que já houve há um tempo atrás? Essa é uma preocupação muito forte, né, da política econômica. Até que ponto, né, a modulação, né, do ajuste foi ou não acertada, né? Porque que tinha que fazer algum tipo de ajuste, todo mundo sabia que tinha. Era final de 2010, foi um ano excepcional, né, o crescimento acima de 7%, todas as variáveis indicavam uma aceleração do crescimento, né, no próximo ano. E o que pegou na política econômica era o retorno da inflação, que estava dando vários indicadores estavam apontando para uma aceleração da inflação. E o que é uma coisa interessante, essa dimensão da desaceleração externa ainda não estava bem construída no primeiro semestre de 2011. Achava-se que a China ia se recuperar rapidamente, que você ia ter um processo não tortuoso de recuperação econômica internacional, né? E que você poderia rapidamente restabelecer as condições do crescimento no segundo semestre de 2011. Você só precisaria fazer um pequeno ajuste porque você tinha uma questão doméstica dos preços. Mas né? Isso não aconteceu. A questão é que quando você fez o ajuste doméstico, você o Brasil engatou numa mudança que estava acontecendo no cenário internacional, que era uma mudança de expectativas econômicas. O Brasil não estava engatado nesse cenário. O Brasil era visto, tanto pelo mercado internacional quanto para as suas elites aqui, como uma exceção, né, num mundo em crise, né? E, de certa forma, a política doméstica acabou reconectando o Brasil a esse sentimento global de recessão. Só que, como a gente tem um país, né, que precisa crescer muito, né, o nosso potencial, nosso crescimento ainda não explorado é imenso. Nós temos uma infraestrutura ainda para integrar, nós temos toda uma população ainda para incluir de fato no mercado de trabalho, no sistema de consumo, na proteção social, na seguridade social. Como você tem essa avenida pela frente, né, fazer um movimento de ajuste numa nação que precisa necessariamente crescer, às vezes tem um efeito não desejado, que é a permanência de uma expectativa pessimista, mesmo quando você faz uma política de expansão, que foi o que aconteceu a partir da segunda metade de 2011 e até agora, 2012. Então, o governo, parece que ele se arrepende, né? Ele faz uma política forte de reajuste no começo de 2011, sobe os juros, faz um reajuste fiscal. Corte né? de gastos. Corte de gastos. O corte foi duro. Né? Duro, 50 bi. 50 bi e um corte duro e bem direcionado, né? Por exemplo, um corte muito forte nos custeios, e aí você para um pouco a máquina do Estado. Você faz um corte mais administrativo mesmo, né? Só que quando você tenta retomar, o efeito não é tão imediato. Doutor André, esse descompasso, né? A desaceleração mais rápida de resposta e a retomada mais lenta,
isso em que medida está relacionado com problemas internacionais e com problemas internos? Em que medida essa crise está interferindo nesse processo? Sim, por exemplo, a questão internacional, vamos separar, né? A questão internacional, o problema são as expectativas, né? Há uma expectativa ruim com relação ao crescimento global e isso contamina as decisões de gasto, tanto no mundo quanto no Brasil. Mas o que não tinha de problema no Brasil? Era a deterioração dos termos de troca, por exemplo, o lado da balança externa, da balança comercial e da balança de serviço, e principalmente a conta financeira. Todos os elementos, né, do balanço de pagamentos, eles estavam andando muito bem, ele não tinha um sinal de reversão em 2011. Né? E até agora, o balanço de pagamentos ele aguenta bem a inserção externa do Brasil. Então, pelo lado, vamos dizer, o lado mais real da inserção brasileira no cenário internacional, você tem algumas turbulências, mas não tem um processo de crise da inserção brasileira no exterior. Né? O balanço comercial já reagiu, né? A gente tem visto os dados. Né? O efeito de desaceleração da China, ele ainda não é tão grande com relação às commodities, ainda tem mercado de exportação de commodities, porque a demanda chinesa é muito grande, mesmo com um crescimento de 10% para 8,5%, ainda assim é uma demanda muito forte puxando. Então esse lado externo, ele estava seguro. Né? O problema é que no momento que você modulou a política econômica, você achava que esse cenário externo ia se deteriorar rapidamente. Né? Isso não aconteceu. E a questão doméstica, né? A questão doméstica é que você chegou no Brasil numa ideia, né? Há uma ideia difundida de que haveria um esgotamento das possibilidades de crescimento via consumo, via acesso ao mercado interno. Né? E o que o pessoal tem dito, né? Os analistas que corroboram com essa ideia? Eu não sou partidário dessa ideia. Eu acho que tem outros elementos que a gente poderia qualificar melhor. Quais seriam? De que você tem uma taxa de endividamento muito grande, uma inadimplência crescente, e que salário per si, salário e consumo não consegue sustentar o crescimento de longo prazo, você tem que fazer investimento. E para investir, você tem que fazer reforma tributária, investir em infraestrutura, tem toda uma dimensão institucional aí que precisa ser resolvida antes de você conseguir ter um crescimento potencial que no Brasil dizem que é 4,5, 5, 3,5, cada analista tem o seu número mágico. Né? Eu não concordo com essa ideia. Eu acho que o mercado interno no Brasil ainda é precário, né? Ele ainda é baseado num consumo de massas pouco sofisticado, ele ainda pode se sofisticar. Né? Ele tem uma renda que, apesar de ter diminuído a desigualdade, ainda é muito desigual. Né, e ainda é concentrada nas altas rendas, né, ainda é muito concentrada, muito desigual. O salário médio é baixo. O salário médio é baixo. Né. Você tem uma série de elementos com relação ao crédito que qualificam essa questão da inadimplência, por exemplo. Uma pesquisa que o IPEA faz, que é o Índice de Expectativa das Famílias. A gente vai em 3.800 domicílios e pergunta ao chefe de família se ele tem dívida. A gente faz essa pergunta para eles. Mais de 50% dos brasileiros respondem não ter qualquer tipo de dívida. E a pergunta é ampla. Tem dívida de cartão de crédito, tem dívida de carnê, tem dívida não sei o quê. A única coisa que não entra no cálculo nosso é a dívida imobiliária. Porque ela tem uma característica diferente do endividamento normal. Né? Mais de 50% dos brasileiros têm respondido sistematicamente que não têm dívidas. E quando você pega esses brasileiros e distribui por faixa salarial, você vê que o endividamento ele começa a aparecer nas faixas acima de 5 salários mínimos. A inadimplência está concentrada numa faixa. E ele sobe mesmo acima de 10. Acima de 10 salários mínimos é que você tem, de fato, uma população que se declara endividada. Ou seja, endividamento é um luxo no Brasil. Sobretudo o cheque especial, cartão cheque especial, é a classe média tradicional. Né? Essa nova classe trabalhadora, ela não está necessariamente endividada. O problema é que os dados que são utilizados
olham a dinâmica dos contratos. A inadimplência é calculada na relação entre os contratos que os bancos têm versus aqueles que estão sem pagar. Entendeu? Então você não olha a família, você não olha, não é pelo lado da pessoa. Não retrata a realidade exatamente. Não, é um lado da realidade, é um lado só, importante, né? Entendeu? Mas se você não qualifica, você cai nessa discussão do endividamento das famílias brasileiras. Claro. Esse endividamento ele ainda é muito pequeno. André, tem muito espaço para isso. Apesar disso, apesar mesmo do ministro Mantega ter declarado recentemente que a economia já está reagindo, há alguns sinais até que ele apresenta, nós tivemos na semana que passou uma mudança significativa por parte do Banco Central, que revisou as leituras que faz do seu índice de atividade econômica. O indicador de março aponta para uma retração de 0,60%, ante os 0,35% previstos anteriormente. A mesma revisão aponta que a atividade cresceu 0,49% nos primeiros 3 meses de 2012, na comparação com o último trimestre do ano passado. Que leituras o senhor faria desses resultados e dessas previsões? Isso já está acontecendo, essa retração da economia já é desde o final de 2011 e começo de 2012, que já estão aparecendo os dados conjunturais de retração. Ela começou na indústria, né, começou com os dados da pesquisa de indústria e está se disseminando para os outros setores da economia, né? Essa retração, ela não é ainda um cenário recessivo, depressivo, é um cenário de desaceleração econômica. Desaceleração. Né? Ou seja, você está crescendo menos, né? Com exceção da questão industrial. A questão industrial, de fato, você tem um cenário de estagnação recessiva, estagnação-recessão. Por que o efeito é mais duro no setor industrial? Esse daí são os efeitos estruturais, né? Da inserção externa que o Brasil fez, a forma como foi feita a inserção durante toda a década de 2000, né? Que houve um processo de primarização da sua pauta exportadora. Isso tem um efeito indireto sobre a estrutura produtiva, né? Por quê? Não porque se você exporta commodity, você vai passar só a produzir commodity internamente, né? É que isso foi combinado com um efeito cambial, né, de valorização muito forte da moeda, né, que a partir de uma estratégia das empresas de aumentar o seu conteúdo de importados na produção nacional, começou a desagregar as cadeias produtivas internamente. Por quê? Por causa da existência do importado. Isso que o fenômeno da desindustrialização é isso. Né? Está ligado ao câmbio. Está ligado ao câmbio, mas está ligado principalmente ao aumento do conteúdo de importados das empresas. E, doutor André, quando a gente observa ainda nessa pesquisa do IBGE, citada já pelo Beto, que é o desemprego, a taxa de desemprego na indústria paulista, que é o estado mais industrializado. Quando você vê comparativo de um mês de abril do ano passado para esse, uma queda de 3,6%. E ao longo do ano, de janeiro a janeiro, a gente registra, de abril a abril, em um ano, você registra uma queda de 3,2%. Esse já é o sinal concreto da desindustrialização agravada pelo consumo do importado, o problema do câmbio. Isso já é o sinal concreto dessa questão? Não nesse sentido, porque às vezes, não para qualquer exemplo. Nesse caso, sim, está associado a esse processo do desempenho da indústria brasileira. Mas você pode ter em outros momentos aumento do desemprego com aumento de industrialização. Nesse momento específico, sim. Nesse momento específico, já é um sim. indicativo concreto de que esse processo da desindustrialização efetivamente está acontecendo aqui. Ele está deslocando, vamos dizer, a população trabalhadora na indústria para os outros setores da economia, especialmente para os serviços. Isso deve ser motivo de preocupação. É motivo de extrema preocupação. Por quê? Porque a indústria, né, e é a indústria, se você pega os dados, é a indústria tradicional, né, que está reduzindo mais no Brasil, né? A indústria automotiva, a siderurgia, são as indústrias, e calçados e têxtil. Né? Nós temos aqui alguns números, vamos pedir até para o senhor comentar naqueles setores mais afetados. Analisando apenas a indústria de transformação, 43% dela localizada em São Paulo, os setores mais afetados pela queda no nível de emprego foram
Metalurgia básica, menos 18,3%. Indústrias de produtos de metal, menos 14,3%. Têxtil, menos 9,3%. E máquinas e aparelhos eletrodomésticos, menos 7,8%. Como é que o senhor analisa esses resultados negativos? É um impacto cirúrgico, né? E nas bases da indústria brasileira, nas bases tradicionais da indústria brasileira. Essas indústrias, elas não têm mais um peso no emprego do que elas tinham na década de 70. Né? Não é mais o grande empregador, né, da economia brasileira. Hoje quem emprega é serviço. A economia brasileira hoje ela mudou para uma economia predominantemente de serviço. Há quem critique esse processo dizendo que está cedo para o nosso país estar nesse tipo de processo, né? E mesmo porque os países que fizeram esse processo, eles já estavam numa sociedade, vamos dizer assim, de bem-estar, né? Em que você tinha uma seguridade universal outro montada, contexto, né? Era outro sistema, né? Agora, não obstante o peso ser pequeno do emprego na indústria, a qualidade do emprego e o efeito dinâmico do emprego industrial ele ainda é muito grande. Né? O emprego industrial ele tem um efeito dinâmico sobre os salários da economia, que é ele que puxa o salário mínimo. Né? O emprego industrial absorve mais rapidamente o salário mínimo do que os outros empregos, né? Porque ele tem uma forma registrada, mais rápida, mais presente, é mais formalizado. Então, os mecanismos de transmissão da política econômica são mais rápidos ali. E ele tem um efeito dinamizador também, né? A classe trabalhadora ligada ao setor industrial, ela dinamiza as outras classes. Né? Não só pela organização sindical, que está ainda muito centrada na questão da indústria, né? Mas também pelo efeito consumo também, né? Que há uma massa de consumo do trabalhador industrial que tem um perfil diferente do trabalhador no setor de serviço, porque a renda é menor do trabalhador do setor de serviço. Né? Então, ele cria uma estratificação na sociedade que é muito importante. Né? No próximo bloco, a Agenda Econômica vai falar sobre os reflexos desse quadro internacional e local no setor automotivo e também o papel dos juros ainda elevados para o agravamento dessa situação. Continue com a gente.